Olá, assombrados, eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês esta noite, nesse tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Combinado? Ó, tem caixa assombrada do mês de maio disponível com o tema zumbi, não perca a sua, ok? E bora para os relatos de hoje. O primeiro deles é este daqui, Minha Casa Assombrada em Santo André. Eu já morei em Santo André, gente, 10 anos morei em Santo André, mas não é a minha casa, não. Será que minha casa era assombrada também? Não sei, eu tinha uns medos lá nela. Mas vamos lá. Será que... Aqui, ó. Ela... É uma moça que nos conta. Ela diz aqui, ó, Minha Casa Assombrada em Santo André. Será que era a bruxinha ou espíritos mesmo? Vamos ver então do que fala isso aqui. Olá, Ani Assombrados, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana mesmo. Eu vou contar algumas coisitas que aconteciam na minha casa, na sua cidade natal, Santo André. Não é minha cidade natal ainda. Eu me mudei para lá com 5 para 6 anos de idade. Minha cidade natal é Laranjal Paulista, interior de São Paulo. Mas eu morei 10 anos em Santo André. Santo André. Posso ter sido a sua vizinha assombrada. Pode mesmo. E você nem sabia. Quem sabe, às vezes, pode ser mesmo. Já pensou se morar numa casa assombrada ali perto? Tudo começou quando eu tinha 7 anos e os meus avós compraram essa casa para morarmos todos juntos. Era um sobrado bem grande com mais uma casa no fundo. No sobrado moravam os meus avós, os meus pais, eu e os meus 2 irmãos. Na casa do fundo moravam os meus tios e a minha prima. Quantos anos você tem, dependendo, né? Ana, somos uma família muito unida, daquelas que a primaiada se encontra todo final de semana para conversar. Inclusive, depois de adultos, passamos muitas madrugadas no quintal tomando uma cervejinha e contando as histórias que aconteciam com cada um lá. Pra gente, a casa é conhecida como a pensão da avó... A pensão da avó D? Esse D seria do quê? Enfim. Bom, vamos aos acontecimentos. Quando eu tinha uns 8 ou 9 anos, a minha irmã, que é 5 anos mais velha do que eu, estava naquela fase mística de adolescente dos anos 90, sabe? Sei, eu era criança nos anos 90, mas eu já estava na fase mística de criança dos anos 90. Ela tinha uma bruxinha dessas de gesso mesmo no nosso quarto. Um dia ela colocou uma maçã para a bruxa, porque diziam que tinha que colocar maçã para a bruxa. Pois naquela maçã durou ali, firme e forte, sem nem ao menos murchar, por mais de 1 ano. A maçã estava intacta. A minha avó ficou até com medo e jogou a bruxa e a maçã no lixo. Mas para que ela fez isso? A minha irmã começou a ter vários pesadelos com a bendita da bruxinha. Na casa começaram a acontecer algumas coisas também. A minha avó e a minha mãe perderam as contas de quantas vezes sentiram serem abraçadas pelas costas enquanto dormiam. Certa vez, eu estava usando um anel da minha mãe, uma aliança de noivado dela, de ouro branco com brilhantes, linda, que ela usava como aparador junto com a aliança de casamento. Ela me deixava usar às vezes. Eu estudava no período da tarde e fui tomar um banho para ir para a aula. Tirei a aliança do dedo e coloquei sobre a pia do banheiro. Quando estava saindo para a aula, minha mãe perguntou da aliança e eu disse, eu coloquei na pia, mãe. E fui. Menina, quando cheguei da escola, minha mãe estava uma fera, fula da vida, dizendo que a aliança não estava lá não, que eu tinha perdido e não queria contar, que já tinha olhado em tudo, até lavou o banheiro para achar a aliança e nada. E não encontramos, Ana. Eu tomei uma bela de uma bronca e fui para o meu quarto. Ana, passaram-se 2 dias. Minha mãe acordou, arrumou a cama e o dia se passou. Quando ela foi dormir, a hora que ela tirou a colcha da cama, lá estava a aliança,
debaixo da colcha e bem do lado que ela dormia na cama. E minha mãe ficou tipo, gente, misericórdia, assustada, sabe? E eu disse, viu? Eu falei que eu não perdi. Mas pensando em quem ou o que tinha pego a aliança, eu disse assim, né? Viu? Eu disse que eu não perdi. Mas eu tava pensando em quem ou o que tinha pego a aliança. Acho que é isso. Porém, eu era criança, então eu não me abalei muito com isso. Um dia, minha irmã estava sentada no pé da cama dela. Era aquela cama embutida no guarda-roupa, sabe? Sei. Então tinha uma prateleira na cabeceira e um baú. Era lá que ficava a bruxinha e uma agenda. Minha irmã sentada lá nos pés da cama quando, menina, a agenda voou de cima do baú e bateu nas costas dela. E um detalhe. Tem luz queimando aqui. E um detalhe. Sem cair na cama. Como assim? A agenda voou de cima do baú, bateu nas costas dela sem cair na cama? Tipo, caiu no chão ou ela voou mesmo e deu nas costas dela? Uma vez ela foi ao mercado e trouxe uma sacola com tomates. Tirou os tomates da sacola e acredite, os tomates nunca mais foram vistos. Sinistro! Outra vez... Perdão, gente. Tosse agora. Outra vez que lá está... acredito que é. Outra vez que ela estava dormindo... teve uma outra vez que ela estava dormindo e pegaram ela pelos pés e levantaram alto e depois soltou muito forte. Ela disse que era angustiante. Ela não conseguia nem rezar. Tenso, né? As portas da casa se trancavam sozinhas. Olha, acontecia muita coisa ali. Enquanto isso, os abraços noturnos na minha mãe e na minha avó continuavam. Minha avó via vultos pela casa, sombras passando de um cômodo para o outro. Chamaram até um padre para benzer a casa e não adiantou muito não. Eu esqueci de trazer água. Então crescemos. Eu e minha irmã nos casamos e nos mudamos de lá. Meu irmão continuou morando com a minha mãe. Tivemos filhos e foi passando o tempo. Meu irmão e minha mãe se mudaram para um apartamento. E lá também aconteciam coisas sobrenaturais. Sempre na madrugada, o micro-ondas ligava sozinho. E quando meu irmão escutava o sinal que havia desligado, aquele pi, pi, pi do micro-ondas, sabe? Ele ia ver. E lá dentro do micro-ondas sempre estava uma xícara com café quentinho. E não era da minha mãe, não. Olha só, já aproveitar, já tomava um café com o fantasma? Falou, muito obrigado, já esquentou meu cafezinho. Bora aqui sentar então, tomar um café. Imagina, ixi, mas... Gente, ninguém colocou a xícara lá. E isso sempre acontecia. O fantasma esquentava o café no micro-ondas, coitado. Não tinha café novo, né? Podia fazer um cafezinho. Ai, não, tô brincando, fantasma. Mas interessante, né? Imagina você acordando, escutando do nada ali o barulho. Tem uma xícara de café quente lá dentro que ninguém colocou. Bom... Eu, minha irmã e minha prima, a que morava na casa dos fundos do sobrado, nós tivemos filhos bem perto uma da outra. Eles brincavam juntos lá, e minha irmã sempre dizia que via um homem de blusa listrada que ficava no quintal de trás da casa. Outra vez estavam jogando bola, e a bola caiu no telhado, e vimos que eles jogavam a bola de lá. Como assim, de lá do telhado? E perguntamos, quem pegou a bola para vocês de cima da casa? E eles disseram, foi o menino marrom que jogou pra gente, ele está lá em cima. Uma outra vez, quando pequeno, esse filho da minha prima perguntou para ela, mãe, quem é aquela pessoa sentada lá em cima? Ele disse que via uma pessoa sentada na cadeira da minha avó no quintal. Minha prima nem quis ver. Ela entrou para casa. Hoje em dia, a casa foi demolida
e no terreno foi construído um predinho com 8 apartamentos. Meus avós e uma tia ainda moram lá, nos apartamentos. E minha avó diz que os vultos e os abraços noturnos continuam. Alguns anos depois que nos mudamos para lá, a minha avó encontrou a ex-dona da casa e ela disse que quando morava lá, via uma mulher vestida de noiva descendo as escadas enquanto ela trabalhava em sua máquina de costura. Meu Deus, e por que não disse nada antes, né? Esses são alguns fatos que aconteceram lá. E aí, o que você acha que é? São espíritos? É uma bruxinha zangada? Porque a casa já se foi, mas os acontecimentos continuam. Será que o lugar é assombrado, independente do que esteja lá construído? Isso é o que nós lembramos por enquanto. Claro que deve ter muitas outras coisas que nem nos lembramos aqui ou não nos contaram, pois muitas coisas aconteceram quando éramos muito novos ainda. Caso eu lembrar de mais alguma coisa, eu envio um novo relato. Vou deixar aqui o bairro só para você ver se conhece, Ana. Muito obrigada por ler, adoro seus vídeos. Beijo para você, Matheus e as crianças. Fiquem com Deus. Um beijo para você, obrigada. Eu tô lendo aqui que é só para mim, tá? Ok. Um beijo para você, obrigada. Então, a antiga dona já relatava aparição lá, né? Então, acredito que não era a bruxinha. As coisas parece que intensificaram depois da bruxinha ser jogada fora. Será que ela, de certa forma, não dava uma proteção para que as coisas não se manifestassem ali na casa e no momento que ela foi jogada fora, sei lá, aí as coisas começaram a se manifestar? Eu acho que, por exemplo, já foi demolida a casa, as coisas continuam lá. Xícara de café sendo esquentada. Não, isso foi no outro lugar, né? Foi no apartamento, depois que mudou. Então, será que o apartamento também é assombrado ou a assombração persegue vocês? Porque tem essa também, né? Mas eu acredito que o local, sim, é assombrado já de mais antigamente. O terreno, talvez, agora, o que aconteceu ali no passado, a gente não sabe, né? Ou se às vezes até foi aberto algum tipo de portal de alguma forma, né? Pode ser. Deixem as suas opiniões e se moram ou já moraram numa casa assombrada, assim, com várias atividades, contem pra gente. Nossa, olha aqui, falando 2 relatos de casa assombrada. Esse daqui é minha casa assombrada em Santo André e o próximo é a casa atormentada. Vamos lá, a casa atormentada. Olá, Ana, olá, assombrados, como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Fulana, tenho 26 anos e na época eu tinha 21 anos. Eu moro em Lagoa da Prata, Minas Gerais. Tenho muitos relatos com o sobrenatural que eu mesma vivenciei e eu vou enviando aos poucos. Hoje vou contar um sobre a casa atormentada. Não haverá nomes. Ok. Em 2018, decidi morar com um rapaz que eu namorava. Alugamos uma casa já feita mesmo para alugar. A casa era linda, nova. Éramos segunda pessoa a morar na casa. A casa era toda clarinha, bem iluminada, segura. Nos 2 primeiros meses foi assim, 1000 maravilhas. No 3º mês, meu namorado viajou a trabalho e ficou 1 mês fora. Comecei a me sentir observada na casa toda, mesmo estando totalmente sozinha, mas não passou disso. Quando ele chegou, um dia após ele chegar, na verdade, à noite, ele estava na cozinha, cozinha, e a mesa ficava de frente para a porta de entrada. A porta estava aberta e ele viu uma massa negra, alta, na porta, olhando para ele, e sumiu quando ele olhou. Ele não me falou nada.
Fui até ele, sentei no colo dele, ficando de frente assim para ele, de costas para a porta. E ele viu a mesma massa negra em formato de um rosto saindo do meio do meu cabelo e desaparecendo no ar. Ele começou a chorar de susto, mas ele não queria me contar. Com muito custo ele me contou. Então rezamos e dormimos. Desde esse dia não tivemos mais paz. Os copos e pratos explodiam em cima da mesa e dentro do armário. Portas abriam e fechavam na maçaneta sem corrente de ar. Portas abriam e fechavam na maçaneta sem corrente de ar ou vento o dia todo. A televisão do quarto desligada da parede, desligada da tomada, acredito, né? Ela ligava e ficava com a imagem cinza e chiando e desligava. Isso apenas durante a madrugada, para ajudar, né? Dá mais medo ainda. Uma única noite, a minha moto amanheceu toda arranhada no paralama da frente e a maçaneta da porta toda amassada, com marcas de garras. A maçaneta era de ferro, ela não amassava fácil. A porta era toda blindex e a maçaneta grossa de ferro. Não tinha como ninguém entrar. O muro é muito alto. A varanda terminava logo em cima do muro, não dando espaço. E em cima das telhas ainda tinha cerca. Escutávamos passos em cima da casa, principalmente no banheiro, e a caixa d'água ficava em cima do banheiro. No começo pensamos que era gato, mas os passos eram muito fortes e piorava a cada noite. As minhas cachorras nunca brigaram. Um dia saímos para ir na cachoeira. Gastamos cerca de umas 3 horas e quando voltamos, a varanda estava toda suja de sangue no chão e nas paredes. Pensei que tivessem matado um gato do vizinho. Procurei, nada. No começo, nem pensei em olhar as cachorras, já que elas não brigavam. Engano meu. As duas brigaram e uma... Eu não vou nem ler aqui porque... Uma arrancou o olho da outra. Que ficou... Eu corri com ela pro veterinário. Deu tudo certo. Ela não perdeu o olho. Que jeito de ficou durado. Não perdeu o olho. Depois disso, elas nunca mais pararam de brigar. Noites depois, estava em casa e aí começou a chover. Fui fechar a janela de um dos quartos que de fundo tinha apenas um corredor bem estreito. Não tinha como ter ninguém lá. Meu namorado estava na cozinha. Bem na hora que eu fui fechar a janela, escutei um assobio, tipo um psiu, sabe? Bem macabro mesmo, vindo de frente para mim. Acabei de fechar a janela e saí correndo para a cozinha. Contei para o meu namorado o que tinha acabado de acontecer e ele me falou que enquanto eu estava no quarto, ele escutou eu na cozinha conversando com ele. Uma outra noite, por volta da meia-noite, parecia que tinha uma festa de quiumba, que são espíritos ruins desencarnados. Parecia que tinha uma festa de quiumba em casa. Era porta batendo, assobios, passos andando e correndo em cima da casa, batidas nas paredes. Era tudo de uma vez. Nós não aguentamos. 00:30 liguei para minha mãe e perguntei se podíamos dormir na casa dela. Ela morava a 5 quarteirões da minha casa. Peguei os travesseiros, peguei minhas cachorras e fui para a casa dela a pé. Eu não quis deixar minhas cachorras porque eu fiquei com medo do que os quiumbas poderiam fazer com elas. Dormimos lá por 2 noites e tivemos que voltar. Deixei as cachorras na casa da minha mãe. Ficamos em nossa casa mais 1 mês até encontrarmos outra. Perguntamos ao proprietário se tinha acontecido algo na casa ou se outros moradores relataram algo. Ele respondeu que não, e não rendeu assunto, por ser católico e não gostar desse assunto, diz ele. Depois de 1 ano que saímos da casa, fomos contar com um novo amigo do meu namorado. Acho que fomos contar para um novo amigo do meu namorado o acontecido dessa casa.
E ele nos disse que poucos anos antes, 2 ou 3 anos antes de construírem a casa ali, mataram e enterraram uma mulher e um homem naquele lote. Foi acerto de contas, sabe? E depois construíram a casa. Será que esse casal é que nos atormentou? Pode ser. Bom, me desculpa o relato ter ficado longo, tentei diminuir o máximo possível. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. E bem capaz, né? Se aconteceu isso aí no terreno, pode bem ser esse casal, não sei, talvez isso também tenha aberto alguma porta aí para outros surgirem, vai saber. Vamos para o próximo relato. Resgate no plano espiritual. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana, sou a fulana, sou gaúcha, tenho 51 anos, sou policial militar, aposentada, moro numa cidadezinha histórica, no sul do Rio Grande do Sul. Amo o Canal Assombrado, sou membro do canal. Ana, eu sou um bandista há 8 anos, mas desde que me conheço por gente eu tenho sonhos estranhos. Meu esposo diz que eu não sonho, eu faço filme. Eu trabalho no plano espiritual, quando durmo, sabe? Aí eu ando por lugares horríveis. Eu vejo criaturas que não são nada bonitas nem agradáveis. Mas eu vou contar um em especial que me marcou muito. Esse sonho foi há uns 5 anos atrás, no mínimo. O sonho foi o seguinte. Sonhei que entrei na casa da minha avó, que já desencarnou há muitos anos atrás. A casa também não existe há muitos anos. Enfim, entrei, falei com a minha avó e fui para os fundos da casa, que era um pátio, grande e comprido. Exatamente como era, tanto a casa como o pátio. Quando saí pela porta, olhei próximo a uma laranjeira e vi um saco preto se mexendo no chão. Fui olhar, pois pensei que era um animal, um cachorro, né, que estava ferido e enrolado. Nesse momento eu acordei. Na verdade, achei que tinha acordado, só que não. O sonho começou de novo. Entrei na casa, falei com a minha avó e contei para ela. Vó, sonhei que eu cheguei aqui, fui no pátio e vi um saco preto. Eu vou lá no pátio para ver. Aí eu saí na porta e lá estava o saco preto no mesmo lugar, se mexendo. Dessa vez fui até lá e quando abri o saco, eu vi a coisa mais horrível. Uma mulher. Não me pergunte como eu sabia que era mulher, porque ela estava podre, totalmente em estado de putrefação. Mas ela se mexia, ela tinha um odor podre. Eu peguei ela com saco e tudo nos braços e fui mostrar para minha avó o que eu encontrei. Mas antes de eu chegar na porta de dentro da casa, saiu um homem, aparentando uns 50 anos, bem vestido, de roupas claras, e me disse assim: Tu encontrou ela. Há muito tempo eu procurava por ela. Nisso ele pegou ela dos meus braços e sumiu. E eu acordei, com aquele cheiro de podre, uma mistura de sentimentos. Era tristeza, assim, tristeza de ver um ser humano daquele jeito, pois o que eu senti é que ela foi morta e nunca foi encontrada. Mas ao mesmo tempo eu consegui ajudá-la. E esse homem estava procurando por ela. Ana e Assombrados, olha, foi muito triste. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu contei esse sonho para uma amiga, irmã de coração, que também é um bandista, e ela disse assim: Fulana, o espírito dela estava preso ao corpo. Tu ajudou a libertá-la. A espiritualidade, teu mentor espiritual, te mostrou o lugar que ela estava, como sendo o pátio da casa da tua avó, mas na realidade era outro lugar. Fizeram isso para ti, para não te assustar com o lugar, para que te sentisse segura na casa da tua avó, pois eu ainda não tinha muito conhecimento do plano espiritual, sabe? A minha mediunidade está cada vez mais aberta. Eu vejo vultos. Enfim, hoje eu não tenho medo do mundo espiritual, mas quando mais jovem eu morria de medo. Tenho muitas histórias, todas verdadeiras. Na minha profissão, sempre tinha proteção.
Sempre tinha uma voz que falava comigo, até hoje, mas eu não consigo decifrar se é feminina, se é masculina, mas está sempre me guiando. Tanto em sonho, quanto nos resgates de irmãos no plano espiritual. Sempre me protegendo também. Um abraço fraterno a todos os assombrados e a essa família linda e abençoada que vocês são. Beijos de muita luz. Um beijo para você, muito obrigada. E, gente, então, interessante, foi mostrado a ela, né, onde estava o corpo, o espírito que estava atrelado ao corpo ainda, no umbral, no astral, que ela viu como sendo o quintal da avó. Interessante, né? Bem interessante. E vamos para o próximo relato, que é este daqui. Aquilo não era o meu tio. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Me chamo Fulana, tenho 13 anos. Bom, vou contar sobre um relato que aconteceu com meu tio, irmão do meu pai. Todos os nomes que eu vou citar serão fictícios. Me desculpa por qualquer coisa, pois não sou lá aquelas coisas na escrita. Outra coisa, esse meu tio é divorciado e ele tem uma filha que tinha a minha idade na época, mas ele estava de rolo com uma mulher que também tem uma filha, e é a mulher quem vai contar a partir de agora. Então, quem vai contar a partir de agora é essa mulher com quem ele estava tendo um rolo, é isso? Bom, eu tinha acabado de chegar na casa do Roberto com a minha filha Virgínia, a qual cumprimentou o Roberto e foi dormir no quarto. Bom, nós comemos e decidimos assistir um filme. Colocamos o colchão na sala, pois iríamos dormir por lá mesmo. Quando o filme terminou, a gente ficou conversando até eu sentir uma presença e um cheiro muito forte de carniça. Ana, eu sou evangélica e o Roberto é da Umbanda, mas isso nunca impediu que ficássemos juntos. Muito pelo contrário, sempre respeitei a religião dele e ele a minha. Enfim, voltando. Como eu já havia presenciado algumas coisas sobrenaturais, eu sabia do que se tratava. Até então, até o Roberto começar a falar com uma voz extremamente grossa e macabra. Olha, eu confesso que tenho bastante medo, mas eu sempre tive muita fé, então creio que foi isso que me ajudou. Quando eu percebi que já não era mais o Roberto ali, eu comecei a perguntar o que ou quem estava ali. E a única coisa que ele dizia era: eu vou levar ele comigo. E eu rebatia dizendo: você não vai, pois nem eu, nem Jesus Cristo vai deixar. E Ana, acredite se quiser, mas ele tentava vir para cima de mim. Mas como sempre, como ele sempre andava com um terço no braço, ele não conseguia chegar até mim. Peraí, mas quem andava com o terço? Ele ou ela? Acho que não, porque ela é evangélica. Evangélico não usa terço, então acho que ele andava com o terço e aí ele não conseguia chegar até mim. Bom, até que eu comecei a rezar todas as orações que vinham na minha mente. Eu estava mais preocupada com a minha filha, até que o Roberto caiu para o lado e eu achei que tinha acabado. Mas pasmem, eu comecei a ouvir como se fosse um bicho muito grande correndo pela casa e correndo assim de 4 patas. E ele gritava: eu vou levar ele. Eu juro para vocês, ele andava por toda a casa e a casa era minúscula. Não tinha como um bicho daquele tamanho sair correndo de 4 pela casa toda sem esbarrar em nada. Eu comecei a rezar o mais forte que eu conseguia, até que eu ouvi um grito muito alto e tudo se calou. Esperei 5 minutos e saí ligando todas as luzes da casa e fui ver como estava o Roberto. Ele acordou e não lembrava de nada, estava todo suado. Dei a ele um copo com água, e fui ver se estava tudo bem com a minha filha, que dormia no quarto em frente de onde estávamos. E ela estava dormindo muito bem. Bom, nem preciso dizer que não consegui dormir o resto da noite. E logo de manhã perguntei para minha filha se ela havia escutado algo na noite anterior e ela respondeu super calma e serena:
Não, mamãe. Ana, isso era impossível. O quarto era na frente da sala. Eu tava gritando ali. E os barulhos que aquele bicho fazia eram extremamente altos. Bom, até hoje eu não entendo o que era aquilo e como a minha filha não ouviu nada. Agora é a moça que nos conta aqui essa história, fulana. Bom, Ana, foi isso. O que vocês acham que aconteceu? Creio que pode ter sido alguma entidade do meu tio, mas não sei mesmo do que se trata. Obrigada por ler meu relato, acompanho os relatos desde os meus 9 aninhos e sempre fui fascinada pelo sobrenatural. E quando ouvi esse relato, fiquei encantada. Bom, beijinhos para você, pro Matheus, pro Babies e Assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Isso daí parece mais alguma coisa que foi mandada para ele, né? Querendo levar ele. Alguém deve ter feito alguma coisa pro seu tio, que tava lá querendo cobrar, né? De alguma forma. Pode ser. Deixa eu anotar aqui que eu contei. E vamos pro próximo relato, que é Boneco Fofão. Quem aí lembra do Boneco do Fofão? Eu tenho ele aqui. Tenho. Oi, Ana e Assombrados. Um relato pessoal ocorrido aqui na minha infância. É um moço que nos conta. Eu vivi a infância nos anos 90, eu também. E como muitas crianças dessa época, tive o Boneco Fofão, eu também. Personagem infantil muito popular naqueles dias. A minha lembrança sobre os acontecimentos é bem falha, porque eu era muito pequeno. Eu tinha entre 3 e 4 anos de idade quando os eventos aconteceram. Hoje eu tenho 35 anos. Até hoje eu não sei se eu sonhava com ele ou ele realmente se movia. E quando pergunto ou falo sobre isso com a minha mãe, ela prefere não falar muito a respeito. Mas vamos lá para o relato. Bom, eu ganhei o tal boneco no início dos anos 90. Não lembro se foi os meus pais que me deram ou se foi presente de outra pessoa. Também não lembro se foi um presente para as minhas irmãs, porque eu tenho 2 irmãs mais velhas. E a gata tá pisando no teclado aqui. Enfim, eu e minhas irmãs dividíamos o mesmo quarto. E ele ficava sempre sentado ao lado da minha cama, que na época ainda era um berço. Logo após ele chegar na nossa casa, comecei a ter muitos sonhos e pesadelos. Eu acordava sempre chorando e gritando, acordando a casa toda, na verdade. No início, ninguém relacionava isso à presença do boneco. Eu, desde o primeiro momento da chegada do boneco, não fui com a cara dele. E minhas irmãs, idem, segundo elas. Ele passava o tempo todo sentado no mesmo lugar, ao lado do meu berço, e era ignorado por nós. Até uma noite em que os pesadelos de sempre aconteceram, e dessa vez com a participação especial dele, o Fofão. O pesadelo era o seguinte: eu estava sozinho, andando no apartamento onde morava, gritava pelo meu pai, pela minha mãe, e eles não apareciam. Nisso, o boneco aparecia na porta do meu quarto, ao final do corredor, que era em L. Ele não falava nada, apenas fazia com que eu fosse para o meu berço e ficava me olhando deitado. Ele com os braços apoiados na grade de madeira do berço. Bom, esse é um sonho que eu me lembro até hoje, mas provavelmente tive outros. Minha mãe e minhas irmãs dizem que eu acordava sempre chorando e gritando muito, apontando para o bicho. Era assim que eu chamava ele, de bicho. Eu não lembro disso, mas é o que elas contam. Bom, os sonhos continuaram. Eu tenho a imagem do dito cujo me olhando de cima da grade do berço. Essa imagem é viva ainda na minha mente, ele diz. Durante 1 mês e pouco, segundo conta minha mãe, esses sonhos continuaram. Até que ela perdeu a paciência com a situação toda e resolveu dar um fim nisso. Minha mãe é evangélica e sempre foi de rezar muito. Certo dia ela resolveu mexer no boneco, abrir ele e, para nossa surpresa, encontrou o famoso punhal. Alguns falam que era apenas um mecanismo para manter o boneco firme, mas no nosso caso estava mais para um punhal amaldiçoado mesmo. Após isso, ela levou o boneco para a igreja que frequentava e, junto com as pessoas que oravam lá com ela, acenderam uma pequena fogueira e queimaram o bicho.
A partir da morte do Fofão, passei a ter paz de novo para dormir e nunca mais acordei aos gritos. E é isso. Espero que outros adultos contemporâneos meus contem as suas experiências com esse brinquedo. Sei que não sou o único que vivi más experiências com o boneco e nunca vi um relato no canal sobre isso. Faz tempo que não falo sobre isso com a minha mãe e com a minha mãe e com as minhas irmãs. Vou ver se elas me lembram de mais detalhes para eu, quem sabe, contar a parte 2. Um abraço. Um abraço para você, muito obrigada. Então, eu tive o boneco do Fofão. Na verdade, o boneco era da minha nona. Era o grande ainda, porque tinha os pequenininhos e tinha o grande. E minha nona tinha um daquele grande. E na minha cabeça de criança, acho que com a mesma idade sua, por volta de uns 4 anos de idade, eu pensava, para que um adulto quer um brinquedo? Né? O que um adulto vai fazer com um brinquedo? Por que a minha nona tem esse Fofão? Tipo, eu quero pra mim. E eu acho que eu pedia o Fofão. Eu não sei, porque aí minha nona acabou me dando o Fofão, que era dela. E eu brincava com ele. Bonito ele não era, né, gente? Isso eu acho que é consenso. Que bonito. O Fofão não era. O bicho esquisito. Quem que imaginou um bicho com aquela bochecha, aquele negócio, uma mistura de urso com porco, com, né? Tudo bem. Mas eu não tinha medo dele. Eu tinha uma prima que tinha medo, mas eu não tinha e nunca nada aconteceu. E esses acontecimentos com esses bonecos não é exclusividade do Fofão. Lógico, surgiu a lenda e tudo mais, mas tinha a boneca da Xuxa, tinha a boneca ganha neném, né? Que diz que arranhava, as unhas cresciam também. Tinha todas as bonecas amiguinhas. E não digo que não acontecia. Acontece muita coisa desse tipo com bonecos, principalmente os maiores. Agora, porque eu não sei. Mas acredito que é isso. Não é que o boneco ele vem assombrado de fábrica. Alguma coisa acontece ali e usa o boneco. Se enfia no boneco. Ou alguém faz alguma magia específica ali. Quando é um presente. Quando vem de outras mãos que a gente não sabe, né? Não sei o que acontece. Não duvido que aconteça essas coisas. Mas o que eu digo é que eu não acredito que venha de fábrica. E aí todo mundo que comprar vai ter essa experiência infeliz, não é? Mas se você já teve alguma experiência com o boneco do Fofão, conta aqui pra gente. Vamos pro próximo relato, que é mais... Cadê? Que é mais curtinho. Que é este daqui. Você gosta de desfazer dos benzedores e curandeiros? Vamos ver aqui. Olá, Ana, venho contar um relato que eu ouvi. Ah, tá, eu ouvi. Os nomes já estão trocados. Um bom relato. Tá certo, obrigada. Eu estou falando daqueles relatos bem antigos mesmo. Porque hoje em dia não existem mais aqueles bons que só de olhar... eles já diziam que você está falando de benzedeiro, benzedores e curandeiros, é isso? Eu estou falando daqueles benzedores bem antigos mesmo. Ah, entendi. Porque hoje em dia não existem mais aqueles bons que só de olhar eles já diziam que a pessoa tinha. E só com um galinho de arruda já resolvia o seu problema de saúde. Mas vamos ao que interessa. O relato de hoje é de um rapaz chamado... Os nomes já estão trocados. Ok, de um rapaz chamado William. E isso aconteceu com o avô dele. O William mora no interiorzinho ali, bem afastado da civilização. Mas ele mandou o relato dele e pediu para que eu contasse para vocês. Agora é o William falando. Olá, meu nome é William. E um dia o meu pai me contou que o meu avô era uma pessoa bastante grossa. Não acreditava em nada, duvidava de tudo. Lá onde eles moravam havia um velho benzedor chamado Pedro. Para muitos da região, era Deus no céu e Pedro na terra. Como meu avô achava que o velho era mentiroso, tomou as cachaça, convidou um amigo para ir lá na casa do velho e quando chegassem lá, o amigo se fingiria de doente e o meu avô ia chamar o velho para curar o amigo. Assim combinaram e foram. Quando chegaram perto da casa do benzedor, o amigo do meu avô deitou no porão da canoa.
fingindo que estava com dor, dando altos gritos, e meu avô remando. Assim que encostaram no porto da casa, que ficava bem na beira do rio, meu avô subia o trapiche, é assim que fala? Correndo, pedindo socorro para o velho Pedro, que salvasse seu amigo que estava muito mal. Tudo mentira, olha só. Seu Pedro, como sempre, fumando seu cachimbo, sentado no seu banquinho de tronco de árvore, olhou para o meu avô e disse: volte e leve seu amigo para casa, pois ele já está morto. Meu avô ainda disse: mas como o senhor Meu avô ainda disse: mas como, senhor? Ele só tá com uma dor. E ainda era fingimento, né? O velho disse: vá, ele já não está mais entre nós. Meu avô voltou correndo para a canoa, saiu remando às pressas e, quando estava longe da casa, falou: ô, levanta aí, cara. Eu não te falei que o velho não sabe de nada? E nada do amigo levantar do porão do barco. Então meu avô levantou e foi pegar lá no amigo dele e o homem estava morto mesmo. Naquele tempo as coisas eram muito difíceis e todos falaram que o amigo do meu avô tinha morrido por causa da bebida. Mas dias depois, o velho Pedro encontrou com meu avô e disse assim: ainda tá triste por causa do teu amigo? Isso é para você aprender a respeitar quem você não conhece. E nunca mais duvide do velho Pedro. Bom, Ana, a fulana aqui de novo. Obrigada por ler o relato, um grande beijo, admiro muito o trabalho de vocês. Já mandei altos relatos, espero que você conte. Um beijo pra você, obrigada. Gente do céu, vai brincando com essas coisas. O que eu achei que ia acontecer no relato, que o homem ia chegar lá fingindo e no fim ia estar sentindo realmente muita dor, tipo, ia fingir que tá com dor e no fim a dor realmente veio, sabe? E aí ia tomar uma carcada do benzedor e tal. Eu não imaginei que o homem ia morrer. Não tava com nada, tava ali, deitou pra fingir. Ai, filho, não brinca essas coisas não. Não desafia essas coisas não. E vamos para o último relato dessa noite, que é este daqui. O idoso branco. Vamos ver. Olá, Anne, assombrados. É a primeira vez que eu escrevo um relato. Não terá nomes, não se preocupe, Ana. Obrigada. Quando eu tinha por volta de uns 9... É uma moça que nos conta. Por volta de uns 9 ou 10 anos, vivia indo para os meus avós. Eles tinham um balneário, tinha piscina, campo de futebol, muitas árvores, um espaço para fazer tipo festa, sabe? A gente chamava de sede. Um dia, eu estava com uma prima e eu estava ajudando ela a arrumar a cama do pai dela. Ele ajudava o meu avô às vezes, então ele acabava dormindo na sede. Do lado da sede tinha um muro não muito alto que dividia o balneário da casa do vizinho. A casa do vizinho era de 2 andares e o telhado é aqueles tipo V, de cabeça para baixo. Ah, tá, assim. Como o muro não era muito alto, dava para ver o segundo andar. Enquanto minha prima estava arrumando a cama, a gente estava conversando, assuntos aleatórios, e então ela parou e começou a me mostrar uns machucados na parte de trás de sua coxa. Eu estava de costas para a casa do vizinho, olhando os machucados dela, quando ela parou por um momento e ficou olhando para a casa do vizinho assustada. Eu virei e vi um idoso totalmente branco. Era como se ele tivesse cheio de trigo, farinha de trigo na cara, sabe? Ou como se ele tivesse tomado um banho de tinta branca. Era branco, literalmente branco. A pele, a roupa, o bigode, era tudo branco. E ele estava sentado no telhado. Mesmo aquele telhado sendo tipo V, de cabeça para baixo, assim, né? A menina, quem que era? Agora eu não lembro quem que era. Ela tava, era a prima dela, né? Ela tava séria, olhando, ele, né? Esse velho estava sério e olhando fixamente pra gente, com os olhos meio arregalados.
Minha prima me puxou pelo braço com tanta força, saímos correndo até a nossa avó e a minha mãe e contamos tudo. Uns 4, 5 minutos depois, voltamos lá morrendo de medo para ver se aquele idoso ainda estava lá. E nada, não tinha ninguém. A minha tia, um dia depois, foi lá no vizinho e perguntou se morava algum idoso por lá. E a resposta foi que nunca morou nenhum idoso ali. E aí, o que era esse homem branco? Mas branco papel mesmo, totalmente branco, roupa branca, bigode branco, tudo branco. Um ser de outra dimensão? Não era albinismo? Mas daí acho que não é do jeito que ela tá falando aí, desse branco, como se tivesse tomado um banho de tinta branca, ela fala. Será que né, de um ser de outra dimensão? O que é isso? Alguém já viu algo parecido? Sabe explicar o que pode ser? Conta aí pra gente. Se você tem uma história também, algo sobrenatural que aconteceu com você, manda o seu relato para relatos@assombrado.com.br, ok? Pessoal, um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato, ok? Boa noite e fui!